bom dia e muito bem-vindos aqui ao Signos e Símbolos. Estamos então agora neste mês de julho, já quase a meio do mês de julho. Hoje vou continuar aqui, mas vou terminar, portanto vamos falar aqui do último chakra, ou vamos fazer o diagnóstico chakral do chakra coroa, que é de facto um dos chakras mais divinos e importantes que temos no nosso corpo, um dos centros energéticos que nos permite a nossa conexão com o nosso lado mais cristalino, com o nosso lado mais bondoso, o nosso lado mais virtuoso. Portanto, e o chakra coroa que se localiza no topo da nossa cabeça, portanto também é a nossa conexão com o céu, digamos assim, e é extremamente importante porque é um centro energético que nos dá um poder de sabermos quem somos, de saber porque é que aqui estamos, para onde é que vamos. Portanto, todo ele é um chakra muito sábio, daí que se chama coroa, que não é um nome à toa, é porque efetivamente ele coroa todos os outros chakras com a sua própria energia. Então hoje vamos aqui finalizar com este chakra, ou seja, vamos finalizar os testes. Para a semana vou trazer os resultados para que vocês possam perceber como é que está este vosso superpoder, que é um superpoder altruísta, ou seja, nós com este chakra ativo ficamos altruístas, que é no fundo não deixamos que o nosso ego prevaleça em relação às nossas vivências, e olhem que isso é extremamente importante. Então hoje vamos fazer o teste, para a semana vamos ter o resultado do teste e terminamos aqui esta temática dos diagnósticos sacrais e avançaremos depois sobre outros temas. Então, preparados com papel e caneta, vamos então aqui pontuar. Para quem já sabe como é que é, não precisa de mais explicações. Para quem ainda não sabe, vamos pontuar cada uma das afirmações e eu vou dar 18 afirmações e vocês vão pontuar de 1 a 10. Como se identificam muito, pontuam junto ou perto do 10. 10, 9, 8, 7. Se não se identificam nada ou muito pouco, pontuam mais abaixo, de 1 ou 3, 2, 3, por aí afora, ok? Muita identificação, pontuação mais alta, menos identificação, pontuação mais baixa. E depois, para a semana eu explico, ou no final agora vou explicar como é que vocês dividem em 3 grupos e para a semana mostro os resultados. Vamos a isso? Então vamos lá. Então a primeira afirmação é: sinto orgulho em mim. De 1 a 10, quanto orgulho sentem em vocês mesmos? 2. Gosto de apressar as coisas ou situações. Gostam de fazer as coisas um pouco mais rápido que os outros. 3. Tenho controlo sobre o meu peso corporal. Ou seja, se são pessoas que estão sempre a estabelecer esse controlo do que é que comem, quanto é que pesam. Se sim, mais à frente, perto do 10. Se não, cá em baixo, perto do 1. 4. E agora têm que ser sinceros. Sou humilde. De 1 a 10. 5. Sinto carregar um peso nas costas. 6. Sinto-me responsável por tudo. 7. Dedico tempo a mim mesmo. 8. Dedico tempo aos outros. 9. Sou reconhecido ou reconhecida pelo que faço. 10. Estou realizado. 11. Sei quais são as minhas qualidades. De 1 a 10, se sabem muito ou se não sabem nada. 12, assim é que é. Sei quais são as minhas fraquezas. 13. Sou inventivo. Uma pessoa que cria coisas ou imagina coisas e pensa que é bastante idiota, por assim dizer, tem muitas ideias. Portanto, e essa parte do ser inventivo. Se são muito ou se são pouco. 14. Partilho o que crio ou invento
partilho o meu conhecimento, portanto pode ser o que cria, o que inventa, o conhecimento, a sua experiência com os outros. Partilha isso com os outros. 15. Gosto de seguir modas e tendências. 16. Se alguém me repreende, eu consigo reagir. Se não conseguem reagir, ponto 1 cá em baixo, perto do 1. A minha liberdade implica descuidar os outros. Se vocês sentem que, ao cuidarem mais de si mesmos, vocês estão a descuidar dos outros, é o que esta afirmação quer dizer. Então, a minha liberdade implica descuidar os outros. Quanto é que vocês acham que isso implica? De 1 a 10. E 18. Estou feliz. De 1 a 10, quão felizes estão? Então agora no final de terem pontuado, e se precisarem andem com o vídeo para trás ou para a frente, vocês vão fazer 3 grupos. O grupo do 1 ao 4, o grupo do 5 e o grupo do 6 ao 10. E vão colocar as afirmações que tiveram nestes 3 grupos, para perceberem aonde é que têm mais afirmações. Se no primeiro grupo do 1 ao 4, se no segundo grupo do 5 ou se no terceiro grupo entre o 6 e o 10, ok? Para a semana voltaremos a falar sobre este assunto. E agora vamos lá saber qual é que vai ser a orientação do tarot para esta semana. Então venha daí a hora do tarot. Vamos então perceber como é que vai estar a energia dos 12 nativos do zodíaco. Aqui no signos e símbolos, nós começamos por Aquário, depois vamos para Peixes, seguimos para Carneiro, Touro, Gêmeos, Caranguejo, Leão, Virgem, Balança, Escorpião, Sagitário e terminamos em Capricórnio. Muito bem. Esta semana mais favorecidos vão estar os nativos de Carneiro, vão estar também os nativos, eu diria que os nativos aqui de Gêmeos e os nativos de Escorpião são aqueles que têm uma semana menos comprometida, digamos assim. Uma semana mais dificultada vão ter os nativos de Aquário, os nativos de Peixes e pode ser que aqui também haja mais desafios para Sagitário e Capricórnio. Vamos começar então por Aquário. Aquário tem a carta de Tarot, o Cavaleiro de Espadas, e o Cavaleiro de Espadas traz a energia das lutas para estes nativos. Bom, serão lutas que serão bem conseguidas caso estes nativos não se descontrolem e também supervisionem muito a sua forma de pensar. Ou seja, quanto mais pensamentos negativos, quanto mais energia negativa tiverem, mais esta questão da luta será difícil. Quanto mais pensamentos positivos tiverem, quanto mais serenos estiverem para abraçar e acolher obstáculos, mais conseguem superar esses mesmos obstáculos. Então, ao nível amoroso, estes nativos podem vivenciar alguns conflitos ou podem ser discórdias em assuntos, em situações, podem ser de facto situações externas que vêm trazer conflito à relação. É uma semana que devem ter cuidado, sobretudo com aquilo que pensam e com aquilo que dizem e da forma como o dizem, porque isso pode deitar às vezes tudo a perder. Antes de falarem, antes de conseguirem ter um diálogo, percebam se estão no momento certo para o fazer, porque não vale a pena ter um diálogo quando estão extremamente irritados ou estão de facto magoados com alguém ou com algo. Então serenem um bocadinho essa energia e depois sim
voltem à conversa para que tudo corra da melhor forma. No caso de estar solteiro ou solteira, eu diria que ainda há aqui formatos de ação ou formas de se comportar que não permitem o acesso dos outros a si mesmo, ou então que o fazem estar numa postura de rigidez e que impede que tenha conexão ou empatia com os outros. E é necessário, caso queira um relacionamento, alterar isso. Então, alterar essa forma de comportamento, perceber o que é que ainda se passa aí dentro, tentar-se fazer essa superação dessas emoções que ainda possam estar a perturbar a pessoa, será uma vantagem para conseguir encontrar alguém ou para se conseguir relacionar com alguém de uma forma mais saudável. Em termos de trabalho, estes nativos estão potentes, poderosos, digamos assim, porque esta energia da luta dá-lhes de facto muita resistência, dá-lhes grande foco e determinação. Estes nativos conseguem também com o seu trabalho, com a sua força de trabalho, ganhar mais dinheiro, então eles não baixam os braços, vão mesmo à luta. É importante que esta luta seja travada sem que tirem o tapete a ninguém, sem tentar passar por cima de ninguém, sem tentar olhar para as coisas como algo que vos agride e antes olhar para todas as situações difíceis como, ok, é mais um obstáculo que eu aprendo a superar e aprendem com isso. Então esta luta a ser vivida desta forma é com certeza vitoriosa. Em termos de saúde, stress, ansiedade, é aquilo que mais pode ser sentido esta semana, por isso é que têm que ter aí umas horinhas durante cada dia para relaxarem, para estarem com pessoas bem dispostas ou fazerem coisas que vos fazem rir, porque isso ajuda muito a desvanecer toda uma energia de tensão que possa estar presente. Então, para os nativos de Aquário, carta de tarô, Cavaleiro de Espadas e a energia das lutas. Passamos agora para Peixes. Peixes tem a carta de tarô, o Enforcado, e o Enforcado vai trazer a energia da desmotivação. É provável que estes nativos esta semana se sintam estagnados, que se sintam então também desmotivados, ou algo também está a acontecer na vida deles que os está a bloquear ou a travar. Bom, lembrem-se que sempre que vem uma dor, eu gosto de reforçar isto, as dores servem, as dores, o sofrimento ou situações mais difíceis servem para que nós possamos despertar, ok? Despertar para algo que não fizemos bem, algo que não procedemos da melhor forma. Então a dor vem-nos avisar, olha, isto não está correto, vai por outro lado, faz de outra maneira. Então esta energia que traz o Enforcado é muito isso. Olhem para a vossa vida nesse sentido, precisam agora de superar isso. Então há um momento que pode parecer um pouco mais exigente, precisamente porque estes nativos estão em espírito de sacrifício. Precisam de despertar a alma para coisas maiores. Então, ao nível amoroso, isto pode querer dizer que uma relação está a ser difícil, que vocês não estão a conseguir expressar-se bem numa relação, ou que os diálogos não dão em nada, ou que às vezes nem diálogos são monólogos. Estes nativos precisam de fazer uma pausa, façam uma pausa, recuem, às vezes até, se necessário, saiam uns dias de casa ou, se possível, saiam uns dias, afastem-se um pouco da situação para refletirem melhor sobre ela. Às vezes é a melhor maneira de nós entendermos o que estamos a sentir e o que podemos fazer para solucionar. Portanto, recuar na relação um pouco, não é? Andar um pouco para trás na relação ou então fazer aí uma pausa para reflexão será extremamente importante. Para quem não está numa relação, atenção, ainda estão presos ao passado. Não é bom estar no passado, não é bom estar no futuro, o que é bom é estar no presente. Então façam esse esforço para estar no presente, porque é o presente do aqui e do agora que vai fazer o passado e vai fazer o futuro. Então estejam mais atentos ao vosso presente, desfaçam-se, desapeguem-se de situações do passado que já não estão a ser positivas na vossa vida. Tenham essa coragem
vençam essas situações de completo desapego, de largar tudo o que é velho e que efetivamente não traz nada de benéfico para as vossas relações agora ou futuras relações. Em termos de trabalho, estes nativos também aqui, precisamente pela desmotivação, pela exigência, ou às vezes até renúncias que tiveram que fazer a determinadas situações, vão sentir que a vida financeira também não anda, não flui ou está travada. Aqui também é necessário que façam essa observação de acerto, perceber o que é que está mal, porque é que não está a funcionar e o que é que podem fazer então para melhorar. Não é para baixar os braços, é para vencer essa falta de os levantar. Então não deixem que a preguiça, que a falta de diligência fique em vocês. Então sejam autoestimulantes, ou seja, autoestimulem-se a fazer as coisas, a reagirem às situações, nada de ficarem parados, tenham a coragem para se colocar em ação, é momento para despertar, ainda que isso seja extremamente exigente para vocês esta semana, mas vocês conseguem com certeza. Em termos de saúde, há aqui uma baixa do vigor físico, portanto toda a energia espiritual, mental, física e emocional está cá em baixo, é necessário arrebitarem também vocês, os nativos e nativos de peixes, tal como os nativos de aquário, precisam de sair mais de casa, de respirar ar puro, de fazerem coisas que vos trazem alegria, sorrisos, otimismo, tudo aquilo que vos traz uma energia boa de facto, vai ajudar-vos esta semana a sair desta energia da desmotivação que traz a carta de tarot, o enforcado. Vamos então passar para Carneiro. Carneiro tem a carta de tarot, a Rainha de Ouros, e a Rainha de Ouros traz a energia do conforto. Portanto, é uma energia muito positiva. Estes nativos vão se estar a sentir bem com eles mesmos, há uma autoestima mais elevada esta semana, uma autoconfiança também mais elevada e que estes nativos vão partilhar com os outros. Então no amor vão estar extremamente magnéticos, extremamente interessantes, carismáticos, então vão captar as atenções. Portanto, quem está sozinho já tem aqui esta demanda de que vai atrair pretendentes ou que pretendentes não vão faltar, que de facto há essa energia atrativa muito presente e que pode fazer com que surja alguém especial ou que algo ou já esteja a decorrer e então que se possa empoderar. Quem está numa relação vai beneficiar as suas relações com mais presença de espírito, ou seja, a pessoa está ali, está a cuidar também da sua cara metade, está a tentar dedicar-se mais à intimidade, ao fazer coisas para beneficiar a relação, ao convívio também, então partilha tudo isso com a sua família, com os seus amigos, portanto é uma energia que de facto também contagia todo o ambiente à volta destes nativos de forma favorável. Então provavelmente vão querer fazer mais jantares lá em casa ou vão querer fazer mais saídas com os amigos. Então é uma energia muito positiva e muito alegre. Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui um grande sentido prático esta semana. No fundo, eles conseguem abraçar várias tarefas, conseguem, de forma até muito eficiente, porque não é agarrar uma tarefa ou outra sem saber fazer muito bem, não, eles conseguem ter esse sentido prático de fazer bem e rápido. Há também uma energia de saber como fazer dinheiro, portanto uma boa energia para negociar situações, uma boa energia para agir rapidamente no que diz respeito à parte financeira e profissional. Então esta será uma semana que estes nativos também confiam nas suas competências e partilham isso com os outros, fazem com que as situações não fiquem só no papel, não fiquem só na gaveta, eles fazem com que as coisas aconteçam. Então vão trazer mais estabilidade, mais o tal conforto e segurança para a sua vida financeira. Em termos de saúde, o cuidado superior deve ser em relação ao corpo físico, portanto cuidarem de vocês, da vossa aparência será brutal para se sentirem ainda melhor, cuidarem da vossa alimentação também,
fazerem algum exercício físico, portanto não sejam sedentários, estar perto da natureza, tudo isso vai acrescentar aqui energia boa a estes nativos que já vão ter esta semana, com a carta de Tarô, a Rainha de Ouros e a energia do conforto. E seguimos para Touro. Touro tem a carta de Tarô, o Valete de Paus, e o Valete de Paus traz a energia da aventura. Da aventura, do entusiasmo também pode ser. Portanto, é uma carta que revela aqui um impulso, digamos assim, empolgante, ou uma necessidade de fazer algo diferente, algo novo. Então, essa aventura pode querer dizer muito bem que é uma semana em que estes nativos arriscam mais e saem da sua zona de conforto onde tanto gostam de estar. Então esta é uma semana que vos dá um empurrãozinho nesse sentido. Em termos amorosos, quem está sozinho pode efetivamente vivenciar um flerte ou aqui um conhecimento com alguém que é entusiasmante, que é empolgante, como eu estava a dizer, é algo que de facto pode ser aqui uma semente para desenvolver alguma situação de uma forma maior. Mas também é uma carta que fala muito desses entusiasmos que são um pouco à luz do fogo de palha, que efetivamente há aqui uma energia muito forte inicial, mas que pode não perdurar no tempo e daí que fica naquela zona da aventura. Bom, e por que não, se efetivamente quiserem algo do género, por que não vivê-lo? Para quem está numa relação, é a necessidade de sair da rotina, é a necessidade de facto de trazer à relação um abanãozinho, trazer qualquer coisa que motive mais o casal, a união, que lhes permita também recriar cenários diferentes. Portanto, essa energia da aventura a dois também tem que estar incluída no casal, sob pena de ficarem também mais estagnados ou de sentirem que está sempre tudo a ser igual. Então não se acomodem e façam alguma coisa para evitar a vossa relação. Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui então essa necessidade de abraçar um novo projeto ou de abraçar uma nova fonte de interesse. Pode ser estudarem algo novo, pode ser, peço desculpa, pode ser de alguma forma trazerem mais conhecimentos sobre uma matéria que vocês já dominam, pode até ser arriscarem num novo negócio, arriscarem numa nova profissão. É uma carta de grande abertura e sim que vos diz para saírem da zona de conforto, para arriscarem e se aventurarem a fazer coisas novas, situações que também vos tragam esse respirar de ar fresco, de ar diferente. Então é uma boa semana para ampliarem oportunidades e abrirem caminhos. Em termos de saúde, aqui a parte energética é que tem que ser mais trabalhada, então alinhar chakras, fazer massagens também, ou reiki, yoga, pode ser algo que ajude estes nativos a sentirem-se mais fortes energeticamente para abraçarem então novas aventuras. Para os nativos de Touro, carta de Tarô, Valete de Paus e a energia da aventura. Seguimos para Gêmeos. Gêmeos tem a carta de Tarô, a Rainha de Copas, e a Rainha de Copas traz a energia da empatia. E a empatia é uma energia mesmo muito cuidadora, digamos assim. É uma energia muito generosa que deixa esta semana estes nativos ficarem mais suavizados, mais conectados com as outras pessoas. Às vezes eles podem parecer assim um pouco distraídos lá no mundo aéreo dos Gêmeos, mas esta semana eles vão estar aqui a escutar mais também e a ouvir mais os outros, porque isso também lhes vai trazer um maior conhecimento sobre si mesmos. Então, ao nível amoroso, quem está numa relação vai sentir que estar perto destes nativos é bom, porque eles vão estar mais generosos, mais cuidadosos, no fundo também mais doces, mais carinhosos. Então o afeto, o mimo vai estar mais presente e isso com certeza
que influencia positivamente as relações, quem é que não gosta, pelo menos de vez em quando, porque há sempre um signo ou outro que não gosta tanto dessas doçuras, mas quase toda a gente gosta de aqui ou ali ter esses momentos de mais proximidade. Então esta semana estes nativos vão ter isso muito destacado e vão influenciar bem as suas relações a propósito disso. Quem está sozinho vai estar muito receptivo, ou seja, vai começar a abrir o seu coração, ou o seu coração já está muito preparado para receber o outro, sem filtros, com muita capacidade de entendimento, sem julgar muito o outro. Então essa disponibilidade, digamos assim, faz com que tudo decorra de uma forma mais fácil e também mais fluida. Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui como ponto forte a intuição, têm também a sua capacidade de apoiar os outros, vão ser muito apoiados, sobretudo pela energia feminina. Então todas as mulheres vão ser uma fonte energética muito benéfica para os nativos de Gêmeos esta semana. Há aqui o decorrer favorável da energia profissional e financeira. Há esse forte apoio que vem de amigos, de pessoas conhecidas, de colegas de trabalho, a ser sentido também esta semana. Tudo o que for um problema ou uma situação que tenham que resolver, usem a vossa intuição. Ela será uma fonte segura também de ajuda. Em termos de saúde, é uma carta que fala muito das emoções. Então a sensibilidade destes nativos são as emoções e o facto de poderem ser esponja das energias dos outros. Vejam que esta receptividade também vos deixa suscetível às energias negativas. Então aprendam a estabelecer limites. Se há algo que não querem ouvir, se há algo que não querem sentir, então peçam desculpa e saiam, porque não fiquem em situações que de facto podem perturbar a vossa boa energia, pelo menos em alguns momentos, quando estão um pouco mais vulneráveis, não o façam, tenham cuidado de o fazer. Tudo o que são terapias energéticas, alinhar chakras, tudo o que tenha a ver também com a água, vai favorecer estes nativos esta semana. Então, para os nativos de Gêmeos, carta de tarô, a Rainha de Copas e a energia da empatia. Seguimos para Caranguejo. Caranguejo tem a carta de tarô, a Justiça, e a Justiça traz a energia da disciplina. Então é uma semana um pouco mais exigente para estes nativos, porque quando temos que incluir disciplina no nosso dia a dia, temos que de facto ser muito regrados e muito metódicos. Então há aqui uma energia um pouco mais densa sobre estes nativos, porque também vai ser uma semana em que ao fim da semana vocês vão sentir que tudo o que plantaram no início vai ser colhido lá à frente. Então toca a plantar as coisas muito bem plantadas para que o retorno ou a recompensa seja positiva. Então, ao nível amoroso, quem está numa relação pode ser hora agora de, se há situações que ficaram, como eu costumo dizer, entaladas aqui no nosso chakra laríngeo, que não foram ditas conforme se desejava, ou que nem sequer foram ditas, é necessário então que vocês façam esse trabalho esta semana, que tragam esses diálogos, que tragam essas situações que ficaram por dizer. Portanto, é necessário vocês esclarecerem tudo para que nem vocês fiquem na dúvida, nem a outra pessoa tenha nenhum tipo de interrogações. Então, diálogos francos, honestos, onde expressem muito bem e verdadeiramente o que sentem e o que vos vai na alma, vai ajudar a melhorar uma relação. Então, tenham a coragem, tenham essa disciplina para trazer mais segurança ao vosso ambiente amoroso. Quem não está numa relação, o quanto estão a ser exigentes com os outros e convosco mesmos? Filtram muito, julgam muito, cobram muito? Façam-se essas perguntas. Se assim for, está na hora de flexibilizar um bocadinho mais. Está na hora de entender que cada pessoa tem os seus medos, tem as suas inseguranças, mas
que vale a pena viver, vale a pena às vezes arriscarmos em algumas situações. Então aqui há algum trabalhinho a fazer nessa vossa exigência, nesse vosso filtro interno que também não vos possa permitir chegar até aos outros ou impedir-vos de ter uma relação que vos seja mais favorável. Em termos de trabalho, a disciplina aqui então é muito concreta, porque estes nativos vão ter que olhar muito bem o que ganham com o que gastam. No fundo é fazer aquele trabalho de contabilidade, não é? As receitas e as despesas, os ganhos e os gastos. Olhar tudo com muito método, perceber todas as alterações que têm que fazer ou todo o mecanismo que tem que ser usado para que nada fuja do vosso controle esta semana. É uma semana também que tudo o que sejam reuniões, acordos e negociações, assinatura de contratos, por exemplo, compra e venda, etc., estão favorecidos esta semana, caso sejam feitos com honestidade, com bondade, com verdade. Então uma semana em que vão ter que ser muito disciplinados em todas as situações, planeiem muito bem, façam uma agendazinha para perceber onde é que começam pelo mais difícil e deixem o mais fácil para o fim, porque isso também ajuda. Em termos de saúde, aqui o ponto sensível é de facto o sistema hormonal, portanto as glândulas e também e tudo o que diga respeito às glândulas que temos no organismo e também os intestinos. É de facto aquela carta que fala sempre de alinharmos os chakras, todos os chakras também estão ligados às nossas glândulas e os intestinos, para os intestinos terem uma alimentação saudável esta semana, lutarem por essa alimentação saudável, regrada e não cometerem excessos. Então, para os nativos de Caranguejos, carta de tarô, a justiça e a energia da disciplina. Seguimos para Leão. Leão tem a carta de tarô, os namorados, e os namorados têm a energia das indecisões. É uma semana que, de facto, estas indecisões têm que ser desvanecidas. É uma semana que têm que decidir caminhos. Então, é uma carta de muita duplicidade e muitas dúvidas. Há muita pressão externa a ser desenvolvida nestes nativos. Eles estão-se a sentir nessa pressão forte de estarem encostados à espada e à parede. Então é uma semana que devem fazer um esforço para não estar demasiado tempo assim, sem saberem para onde é que vão, sem tomarem decisões, sem definirem caminhos. Ao nível amoroso, pode ser dentro de quem tem uma relação, estão a viver tudo de uma forma muito sensível, então tudo o que é dito, tudo o que é falado é sentido de uma forma muito intensa e até desequilibrada, porque há aqui esse aspecto forte do descontrole emocional, se bem que estes nativos estão com muita vontade de viver o amor de uma forma intensa, que já é hábito, não é? Nos nativos de Leão, mas têm que ter aqui muita serenidade em relação aos acontecimentos, para não colocarem os pés pelas mãos, para não cometerem enganos e para conseguirem perceber de facto de uma forma mais calma qual o caminho a seguir na relação, se é uma relação para durar ou não, ficamos só por aqui, ou já percebi que isto também não vai durar muito, portanto definam aqui mais aquilo que querem para a relação. Pode ser também dúvidas em relação a mais do que uma pessoa, pois é uma carta de triangulações amorosas. Então percebam o que é que de facto impera dentro de vocês, percebam o que é que de facto vos faz mais feliz e tomem a melhor decisão. Mas tomem uma decisão. Ficarem aqui no vou e não vou, faço, não faço, digo, não digo, escolho esta, escolho aquele, é uma situação que não pode ser mais alongada. Então, toca a pesar o coração esta semana e decidir um caminho do ponto de vista amoroso. Em termos, sejam honestos consigo mesmos, primeiro, e depois também com os outros. Em termos de trabalho, há aqui também essa necessidade de duplicar, digamos assim, os rendimentos ou de garantir que vão conseguir trazer mais dinheiro, mais fluidez financeira à vossa vida. Pode ser necessário um outro trabalho ou de facto mais uma fonte de rendimento, mais um negócio, mais
terem mais uma situação que de facto vos permita desafogar um bocadinho as contas desta semana. Então, também pode querer dizer que vocês vão ter dúvidas em relação a mais do que uma proposta ou, de facto, a projetos, a situações em que vocês ficam assim um pouco encostados à parede sem saber muito bem o que fazer. Também aqui é preciso serem muito sensatos, muito ponderados, não cometerem grandes riscos no que diz respeito às finanças, que não estão assim desafogadas. Então é uma carta que vos remete para esse esforço no sentido de perceberem o que é melhor para vocês no momento. A vossa capacidade de comunicação está muito forte e estão também numa semana muito atrativa, ou seja, vocês conseguem seduzir os outros para as vossas ideias, então utilizem isso a vosso favor. Em termos de saúde, as emoções também são um ponto muito frágil para estes nativos esta semana. Tudo o que sejam terapias que vos ajudem a gerir as emoções, sei lá, procurar um psicólogo, um psiquiatra, sei lá, ou algumas terapias que de facto ajudam também a ter essa gestão das vossas emoções, será algo que devem introduzir esta semana. Meditação, tudo o que vos proporcione também estar mais relaxado é positivo para que esta semana sejam mais capazes de decidir. Então, para os nativos de Leão, carta de tarot, os namorados e a energia das decisões. Vamos passar para Virgem. Virgem tem a carta de tarot, o Cavaleiro de Paus, e o Cavaleiro de Paus tem a energia da intensidade. Portanto, é uma carta muito fogosa, muito ardente, mas que realmente mal canalizada pode trazer aqui alguns transtornos para estes nativos esta semana. Então, eles têm que controlar muito este lado impulsivo que vão ter esta semana. Portanto, eles estão aqui com a paciência no seu limite e às vezes pode muito bem saltar a tampa a estes nativos. Então, ao nível amoroso, significa essa falta de paciência numa relação. Ou então estão a viver tudo de forma muito arrebatadora, tem que ser tudo ao 8 ou 80, não há ali um meio termo para estes nativos esta semana. Isso pode ser muito assustador para quem está ao lado de alguém que está com esta energia, porque a pessoa tanto pode estar agora muito suave, como daqui a bocado estar muito intensa, e então não há assim uma serenidade, não há aqui uma calma, nada esta semana que possa deixar a outra pessoa mais segura. Então sejam um pouco mais pacientes, respirem mais nas situações, tragam até vocês essa compreensão também pelo outro, para que não sejam sempre só as vossas necessidades a ser cumpridas. É preciso estabelecer aqui um meio termo para que esta semana vocês não deitem tudo a perder ou não criem aqui situações um pouco mais adversas para vocês. Pode ser também um pretendente ou uma situação que vem até, para quem está solteiro, que vem até às vossas vidas e que tem esse abalo empolgante, essa intensidade toda, mas devem estar atentos, porque geralmente todo esse sistema ardente inicial pode não resultar numa situação positiva, porque se criam muitas expectativas num momento como esse. Então, fiquem atentos, sejam pacientes e muito ponderados esta semana. Em termos de trabalho, há uma grande capacidade de trabalho, então o corpo físico está poderoso, portanto, vocês têm muita força interior para qualquer situação, para qualquer problema, para qualquer obstáculo. O que vos falta mesmo é a paciência, falta-vos respirar antes de agir. Então, é tratarem esta semana de não serem tão impulsivos, de perceberem bem cada momento e planearem um pouco antes de agirem, pode ser algo que vos ajude a superar tanta intensidade. Mas é uma semana que vos vai ajudar a chegarem mais longe, porque também é uma energia de empurrão, digamos assim. Então aproveitem de forma positiva, então sendo mais pacientes e mais ponderados, mas agindo nos acontecimentos. Em termos de saúde, pode ocorrer aqui, a propósito desta intensidade toda, algumas situações mais chatas, que é uma dor que prevalece,
um mau jeito, um músculo que está constantemente a doer, uma enxaqueca que não há maneira de passar, uma gripe ou uma constipação, algo que também será temporário, mas que sempre tem a ver com a energia externa destes nativos. Então estes nativos têm que também equilibrar muito bem as suas emoções e a sua energia. Também estes nativos devem procurar fazer massagens ou automassagens ou efetivamente fazerem meditação, também é algo que pode ajudar muito a melhorar esta intensidade toda. Portanto, tudo aquilo que vos acalme, que vocês sabem que vos acalma, esta semana tem que ser introduzido na vossa rotina diária. Então, para os nativos de Virgem, carta de tarô, Cavaleiro de Paus e a energia da intensidade. Seguimos para Balança. Balança tem a carta de tarô, a Papisa, e a Papisa traz a energia da reflexão. É uma semana em que estes nativos que gostam de socializar devem ficar um pouco mais recolhidos ou vão sentir essa necessidade de estar um bocadinho mais isolados, mais sozinhos, ou então menos expansivos e mais observadores. É uma semana em que vão nutrir a alma com mais sabedoria e as aprendizagens vão estar muito dentro do seio familiar ou do seio dos amigos, das pessoas mais próximas. É aí que vocês vão tirar mais aprendizagens para as vossas vivências futuras. Em termos amorosos, quem está numa relação pode estar a ser de facto muito passivo na relação, pode estar a deixar as coisas andarem, a protelar situações. Então aproveitem este momento de reflexão para perceberem o que é que vocês sentem e quais são as vossas necessidades. É importante que na relação sirvam as vossas e as do outro, mas em primeiro as vossas, ok? Façam esse exercício. Primeiro as vossas, depois a do outro, porque isso também vos permite ser mais cuidadores com o outro, quando cuidam mais de vocês mesmos. Então, ou observar melhor a vossa relação, ou observar o que de facto vocês sentem nessa relação, o que é preciso melhorar para vocês trazerem um ambiente mais saudável à relação, se de facto sentem algo ou não sentem pelo outro, porque é que, no fundo, todo esse questionamento esta semana vai ser feito e é um questionamento que vos vai trazer respostas. Então essa reflexão vai vos servir para que vocês se alimentem com essa informação e mais à frente consigam agir. Em termos, para quem está sozinho, há aqui esse momento também de refletir sobre si mesmos que os vai ajudar a prepararem-se, e eu diria que é assim uma preparação rápida para que vocês possam encontrar alguém, se de facto é isso que desejam. Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui uma semana em que provavelmente vão ter mais trabalho, mais tarefas, mais responsabilidades, mas que também vão ter a possibilidade de aumentar os vossos rendimentos. Portanto, também é mais trabalho, mais responsabilidades, mais tarefas, mas também mais oportunidades de fluidez financeira. É uma carta que fala também da intuição, e a intuição é a chave para solucionarem problemas ou estarem muito atentos à vossa volta. Com o chakra aqui frontal ampliado, vocês ampliam os vossos horizontes e focam-se mais na solução dos problemas do que nos problemas em si. É uma carta que fala muito também destes nativos conseguirem de alguma forma acumular mais bens ou poupar mais dinheiro. Portanto, eles vão conseguir nutrir melhor o seu milheiro, entre aspas, esta semana. Em termos de saúde, aqui devem estar atentos aos sinais que o corpo emite, mas os pontos mais frágeis são os órgãos reprodutores. Então, vigiem e ajam conforme as situações e conforme os sintomas ou os sinais que o vosso corpo dá. Então, para os nativos de Balança, carta de tarô, a Papisa e a energia da reflexão. Seguimos para Escorpião. Escorpião tem a carta de tarô, o Rei de Paus, e o Rei de Paus traz a energia do dinamismo. Então, uma semana de grande poder de ação. E não só isso, como estes nativos estão energeticamente muito atrativos também. Esta energia que vão incorporar esta semana vai trazer aqui uma espécie de
carisma diferente, de entusiasmo diferente que estes nativos vão ter e que também vão contagiar os outros com isso. Em termos amorosos, é aquela carta que diz que estes nativos vão ser os melhores amantes ou vão, de facto, trazer às relações esse lado encantador, esse lado empolgante, esse lado entusiasmante também, da intimidade, da sexualidade ativa. Então tudo isso esta semana estará mais destacado nestes nativos e vai influenciar positivamente as relações. Se não estão numa relação, então devem ter cuidado com todo este poder atrativo, porque ele é forte e vai atrair muitas pessoas para a vossa vida, mas devem ter muita atenção para perceber quem é que são as pessoas certas, porque nesta atração toda podem atrair o bom e o mau. Então é importante que de facto vejam o que é melhor para vocês e que vão com alguma cautela nesse sentido. Agora é de facto uma energia muito positiva e que de facto vai trazer aqui as chances de quem está sozinho a encontrar alguém. Em termos de trabalho, estes nativos têm esse poder que traz o dinamismo. Então é aquela frase chavão de luzes, câmara, ação. Estes nativos vão agir perante as situações, vão ter a sua sabedoria interior ampliada, no fundo todos os conhecimentos que eles têm, a experiência de vida que têm vai ser usada de forma positiva esta semana. É uma carta também muito forte para tudo o que sejam provas escolares, universidade, etc., aprendizagens. Então há aqui as chances desta semana garantirem sucesso nessas realizações. Fala também de que vocês vão conseguir seduzir os outros para as vossas ideias, para os vossos projetos, vão encantar os outros e isso vai trazer aqui também esse apoio que vocês precisam externo para que tudo na vossa vida financeira e profissional avance. Em termos de saúde, é uma carta que diz que devem fazer exames de rotina por precaução ou devem estar mais atentos à vossa saúde, não devem ser negligentes, devem cuidar de vocês. O relaxamento será muito importante esta semana, então alongamentos, flexibilidade ou exercícios de flexibilidade, massagens, tudo isso, paz, sei lá, tudo isso pode ser incluído esta semana e vai ajudar ainda mais a energia que traz o Rei de Paus, que é a energia do dinamismo para os nativos de Escorpião. E agora seguimos para Sagitário. Sagitário tem a energia do Rei de Espadas e o Rei de Espadas traz a energia do controle. Então aqui uma carta que fala muito mais, digamos assim, do poder sobre a mente e sobre o raciocínio lógico. Esta semana eles vão estar fortes, estes nativos, nessa capacidade de pensar. No entanto, pode haver aqui um lado muito conservador presente ou um lado que é muito regrado e estes nativos às vezes ficam muito inflexíveis. É aquela situação quando metem uma coisa na cabeça, não há nada nem ninguém que os demova e podem achar que têm sempre razão. E às vezes a razão não mora em lado nenhum. Então tenham aqui alguma cautela e sejam mais flexíveis esta semana. Em termos amorosos, é aqui que pode ser o ponto fraco. Porquê? Porque este grau de exigência que vão ter, este lado de acharem que estão sempre com a razão, que estão certos, etc., pode ser muito complicado de lidar. Então isso pode trazer desfavorecimentos às relações, porque vocês estão mais inflexíveis, estão mais impulsivos também, estão mais dominadores e às vezes também mais possessivos, mais ciumentos, etc, etc. Então é necessário que tenham essa consciência do tipo de atitude que estão a ter. E se for este tipo de atitudes, bom, é normal que algo não corra bem com este tipo de comportamentos. Então sejam um bocadinho mais ponderados, respirem mais esta semana antes de agirem, percebam que a tampa vos vai saltar de forma fácil, então fujam um bocadinho a ter uma discussão quando estão muito despevitados ou muito exaltados e depois sim
é que a devem ter. Há aqui uma certa, para quem está sozinho também, um certo distanciamento e frieza em relação aos outros, e essa forma de estar pode afastar-vos cada vez mais de estar com alguém. Em termos de trabalho, é uma energia forte, então aqui estes nativos estão muito poderosos porque vão ter esse tal raciocínio forte, então rapidamente conseguem pensar no que dizer, como dizer, o que fazer também na hora certa, etc. Isso vai trazer mais empoderamento a estes nativos, eles vão estar mais líderes naquilo que são as suas profissões e na forma como trazem fluidez financeira às suas vidas. Então esta semana, com este tipo de atitude também mais rigorosos, mais planeadores, mais coordenadores, eles vão ter aqui chances de ficarem muito mais autónomos e independentes no mundo do trabalho. Em termos de saúde, stress e ansiedade, portanto toda esta vivência forte que traz da mente, digamos assim, vai ser estressante para estes nativos, então tem que incluir repouso e tudo o que sirva para relaxar. Vão conviver um bocadinho mais com os vossos amigos, com aquelas pessoas bem dispostas, que vos trazem um aspecto mais easygoing e que vos ajudam então a descomprimir do vosso dia-a-dia. Então para os nativos de Sagitário, carta de tarô, o Rei de Espadas e a energia do controlo. E terminamos com Capricórnio, também aqui com espadas a fazerem-se sentir. A Rainha de Espadas traz energia da racionalidade aos nativos de Capricórnio. Portanto, uma energia também muito forte em termos de mente e de pensamento. Estes nativos sabem esta semana para onde ir, sabem o que querem, sabem também o que não querem, que é importante, e isso vai trazer aqui a possibilidade de abrir caminhos para as suas vidas ou de melhorar caminhos nas suas vidas e situações. Em termos amorosos, aqui também há que ter alguma cautela, porque toda esta energia racional pode ser também muito severa em relação ao outro, muito impositiva também em relação às suas ideias e às vezes não conseguem fazer-se entender, não é não fazerem-se entender, fazerem-se mais sentir pelo outro, ou seja, pode também haver aqui uma frieza, tal como nos outros nativos, e distanciamento quando estes nativos optam por esta postura muito rígida. Isso aí é o senão. De qualquer das formas, o ponto positivo é que estes nativos vão dizer as coisas com muita franqueza, com muita honestidade, portanto vai ser cara a cara, olho no olho, eles vão ter a coragem para definir situações e melhorar as suas relações a propósito dessa honestidade e dessa franqueza, ou eventualmente servirem-se disso para romperem com uma relação que já não faça sentido. Portanto, aqui essa é a parte positiva desta energia. Logo consigam ter esses diálogos de forma franca, honesta e assertiva, que não seja uma forma agressiva nem intolerante. Estes nativos podem então melhorar situações. Para quem não está numa relação, pode ver vantagens ainda em estar sozinho. Acho que ainda há aqui esse caminho ou necessário, ou ainda sentem a necessidade de estarem mais tempo sozinhos. No fundo é isso. Em termos de trabalho, estes nativos têm uma grande capacidade para solucionar problemas. Esta será a capacidade mais ampliada nestes nativos. Portanto, vem um problema, vem um obstáculo e eles superam muito facilmente porque é quase como se estivessem muito focados, muito determinados, muito objetivos e no presente, estão no presente a vivenciar as coisas. Isso dá-lhes muita atenção, muita concentração e têm mais insights, ou seja, têm aqui aquelas lâmpadas que se acendem internamente e conseguem definir rumos muito mais positivos. É também uma semana em que estes nativos desenvolvem mais autonomia, mais confiança e mais solidez do ponto de vista profissional e financeiro. Em termos de saúde, devem estar muito atentos aos sinais do corpo, portanto, não se descuidarem de vocês. É muito importante. O autocuidado é sinónimo de poder pessoal.
Então ficamos por aqui esta semana, para a semana voltamos, claro que sim, e até lá um abraço carregadinho de boa energia.